E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é muito especial, que eu tô com um convidado aqui, o Andrei Matheus, que foi aprovado para escrivão da Polícia Civil da Bahia e para agente administrativo da Secretaria de Educação de Pernambuco. Ei, Andrei, tudo bem? Seja bem-vindo. Certo, Laura, tudo bom? Então vamos lá, gente. Eu separei algumas perguntas que eu quero fazer para ele, para a gente entender um pouquinho de onde ele partiu, um pouco sobre a trajetória e como ele chegou lá também para conquistar as suas aprovações. Então vamos lá, Andrei. Primeiro me conta só qual a sua formação? Você também é engenheira, né? Eu sou formado Eu em sou engenharia de produção. Aqui, sou engenharia de engenheiro também. produção. Isso. Gente, que legal. E aí, então, como que você entrou nesse mundo dos concursos? Porque, assim, eu lembro que, pelo menos no meu curso, ninguém falava de concurso público, assim, que dirá de outras áreas, né? No máximo, assim, uma Petrobras, uma coisa assim. Sim, verdade. Eu comecei, tinha um professor meu de modelagem que falou uma vez, mas eu não liguei muito. Mas eu comecei a estudar mesmo para concurso por conta da minha irmã, que ela já tinha sido aprovada e estudava. E também ela já tinha, na época eu acho que, eu não sei se vocês começaram na mesma época, mas eu acho que ela chegava a ver alguns vídeos seus na época também. Foi dela que eu lhe conheci. É. Olha que legal, manda um beijo pra sua irmã depois. E que coincidência, comigo foi a mesma coisa, assim, lá em casa, minha mãe é dentista, meu pai é advogado, mas, assim, autônomo, né? E a minha irmã é concursada. E ela estudava para concurso também, mas ela é formada em direito. Então, na minha cabeça, tipo, reforçou aquilo de que concurso era coisa das pessoas do direito, né? Mas foi o primeiro contato que eu tive, assim, com concurso, realmente foi com minha irmã. Aí depois, quando uma prima minha, que é engenheira também, passou no concurso, eu falei assim, uai, gente, então tem também concurso para engenheiro, né? Como assim, para engenheiro? E aí, então, quando que você começou a estudar efetivamente? Assim? Você já tinha se formado na faculdade? Foi quando? Foi meio que no final para a formação. Eu comecei estudando, eu não fiz esse da Petrobras, mas eu estudava quando me formei para o da Marinha, que é o Corpo de Engenheiro da Marinha. Eu cheguei a passar na primeira fase, só que eu estava fazendo um intercâmbio na época e não consegui pegar a segunda. Aí eu tentei fazer no outro ano, aí eu acabei não passando. Aí foi quando eu resolvi estudar para outras áreas, já que para concurso para engenheiro era uma vez assim que saía por ano, basicamente. Foi nessa época que eu comecei a estudar para a área de analista. Então você começou realmente na área específica de engenharia e depois migrou para analista de quê? De tribunais? Administrativo. Ah, Aí, no legal. caso, eu só foquei nessa área, assim, para analista administrativo. Uhum. E aí, é só uma curiosidade que surgiu. Você teve alguma dificuldade em lidar ali com as disciplinas do direito também? Isso é um medo que o pessoal tem, né? O pessoal que não é da área fica meio sofrendo, assim, se começa, se não começa. Tive mais quando eu peguei, eu acho, a banca CESP, porque no caso das jurisprudências que ela tem, aí no caso isso era bem complexo para uma pessoa que sai de exatas assim. Direito constitucional eu ainda achava pior, direito administrativo eu achava um pouco melhor por conta que era decorar assim as coisas, não achei tão mais complicado, mas constitucional era uma coisinha mais um pouco que eu achava mais complexa, assim, mais um pouco mais de leitura, isso aquele monte de artigo. Entendi. Na verdade, eu não sei qual que eu acho mais difícil. Aí, acho que é administrativo, quando entra muito naqueles detalhes, assim, de licitações, essas coisas, Sim, eu me confundi um pouco, mas não, os dois eu acho que eles são a base, né? Então, eles são bem sim. densos mesmo, assim. Mas dá para superar, né? Tá vendo? Aí, somos dois aprovados aqui, fora da área da engenharia, que deu tudo certo, graças a Deus. Gente, para quem não sabe, o André é meu aluno do curso de concurseira concursado, inclusive. Ai, eu fiquei muito feliz quando ele mandou a mensagem, né? Falando que o curso ajudou na preparação e tal. Então, eu queria saber, André, como eram os seus estudos, assim, antes de assistir ao meu curso? Como que você se organizava? Não, eu acho que não tinha bem uma organização, acho que eu ia estudando. Como eu peguei para o corpo de engenheiro, eu estudava muitas horas uma disciplina e ia fazendo. Como eu tirei, tipo, nos primeiros concursos que eu fiz, eu meio que fiquei como cadastro reserva de dois, aí meio que eu achei que eu ia sempre estar numa base boa, no caso, nas colocações boas. Só que chegou meio que a pandemia e meio que acabou barrando isso e eu vi que eu estava estudando errado. No caso, eu só percebi que eu estava estudando errado quando eu estudando errado, no caso, no sentido de não estar sendo tão bom o resultado que eu esperava quando eu peguei o seu curso. Mas eu estudava, vamos dizer que eu me lembro, eu pegava direito, pegava a prova da Polícia Civil de Alagoas, eu pegava direito processual penal, eu estudava 2 horas, só que não eram 2 horas proveitosas, eram meio que, não eram 2 horas certas e era aquela coisa que ia fazendo.
meio sem cronograma, assim. E aparentava que a pessoa estava aprendendo, mas bem que não, no resultado não era aquilo que a pessoa estava esperando. É a sensação de falsa fluência, né? Esse é um efeito muito estudado na neurociência, que o pessoal fala que muitas vezes, por exemplo, quando você estuda de forma muito passiva, você acha que está arrasando. Então, tipo, às vezes você fica só relendo ali um material, você fala, não, tô sabendo, mas aí você vai na questão, já não dá mais tão certo, né? E também aquele efeito da imersão que acontece, igual você falou, você fica 2 horas, aí chega uma hora que o que você viu no início da primeira hora ainda tá muito fresco na sua memória e tal, então você vai indo bem, você acha que tá, tipo, fluindo bem, mas na verdade você não está consolidando muito na memória de longo prazo, né? Então realmente não é bacana. E aí, quando você assistiu o meu curso, então, o que mudou nos seus estudos? Como que você começou a estudar depois disso? Foi um pouquinho de relutância para mudar o modo de estudo, porque tem um pouco de, acho que a pessoa, tem essa ignorância da pessoa, a pessoa que é meio duro de mudar a mentalidade, mas mudou no caso de eu não me sentir tão cansado, por conta quando eu comecei a dividir, 1 hora ou 50 minutos e os 10 minutos de descanso, eu não me sentia cansado ao longo do dia. Eu mudei muito mais em lei seca, eu prestei atenção que eu conseguia manter mais na memória as coisas de lei seca e também no resultado, tipo, eu conseguia lembrar mais. Era bem interessante isso, que parecia que quando eu ia fazer as revisões, é como se realmente estivesse bem mais fresca na memória. Ah, legal. A ideia é essa mesmo, né? Realmente você conseguir ver os frutos do seu estudo, né? Como você vai estudando de uma forma mais bem direcionada. Como que era a sua rotina de estudo, né? Aí a gente pode pegar, então, a sua rotina mais recente, quando você já estava focado nesses 2 últimos concursos, assim, como que você se organizou, se você conciliava com outras atividades? No caso, eu só estudava mesmo. No caso, minha família deixou tempo para eu poder estudar. No caso, como minha irmã também já tinha sido aprovada, meio que facilitou, que nem todo mundo tem essa sorte, no caso, de ter o tempo para estudar. A minha rotina era antes. Basicamente eu via os horários que eu conseguia manter mais, que eram de manhã e à tarde, e à noite eu já não conseguia, o meu ritmo já não era tão legal. Então, basicamente, eu dividia umas 5 ou 6 disciplinas e fui aumentando um pouquinho, no caso, durante a manhã e a tarde. Eu também, à noite eu já não sou mais ninguém. Eu queria acordar mais cedo para adiantar um pouquinho os estudos, né? Estudar mais de manhã, que é um horário até que eu consigo focar mais, que eu acho que eu estou renovada, né? Sim. Aí de tarde ainda vai um pouquinho, agora de noite não dá para mim. E aí também, agora, outra pergunta, sobre o dia da prova. Não, um pouquinho antes. Antes, quando a prova estava chegando e no dia da prova, como que você estava se sentindo? Você estava pensando, tipo assim, agora vai? Ou você estava muito ansioso? Como que você fez para lidar com esses sentimentos? O que aconteceu? Como é que foi? Assim, se eu não me inventasse de estudar no sábado, eu pensava mais que eu poderia passar. Porque das vezes que eu estudava um dia antes para a prova, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu ficava mais ansioso. Aí no caso eu via que era melhor só estudar até sexta-feira, não deixar o sábado mais tranquilo para fazer domingo. Mas minha mentalidade assim de achar que passar, eu ia achando na semana assim, mas quando ia chegando assim para fazer a prova, meio que ficava um pensamento neutro, eu não conseguia saber se eu ia passar ou não, mas era um pouquinho mais pro não do que pro sim. Mais pro não do que pro sim, né? Eu lembro que às vezes eu tava indo até bem nas disciplinas, eu falava, não, gente, será que vai dar e tal? Mas eu chegava no lugar de prova, no local de prova, aquele tanto de gente. E aí você olha, tem gente que tem cara de inteligente, né? Não tem jeito. Você olha assim, nossa, essa pessoa vai gabaritar assim a prova inteira. Aí eu ficava me sentindo muito assim, não vai rolar, não vai rolar. Mas deu certo, graças a Deus. E assim, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os aprovados, porque esse é um receio que os concurseiros têm, que você também passou por isso, eu também passei por isso, de, assim, meio que criar uma bola de neve, assim, né? Você tá ansioso porque acha que não vai passar, aí porque você tá ansioso, você acha que não vai passar ainda mais, porque você acha que você vai errar alguma coisa, aí fica o sentimento vai só aumentando, né? Mas então, eu devia tentar normalizar um pouco isso, de que realmente é um dia importante, né, na nossa vida, assim, um dia da prova. Não, você vai ficar ansioso, você vai ter um certo receio, mas, tipo, só você não se deixar afetar, né? Você vai lá, faz a sua parte e que dá... E prova de carreira policial, que é aquele monte de gente que parece que não tem fim. Nós, gente, demais, né?
Caramba. E eu até estava te perguntando mais cedo, mas o pessoal deve estar curioso também. Qual que você está querendo mais ficar, assim, agora que você tem 2 aprovações para escolher, né, o cargo, e se você pretende prestar outros concursos, como é que tá daqui para frente? Os dois eu ainda estou decidindo, para ser bem sincero, qual vai ser. Eu ainda não tenho, não dá para afirmar o certo qual vou ficar. Se eu vou estudar para concurso ou não, acho que só depois que eu, no caso, começar a trabalhar. Aí eu vou ver se realmente vai ser o que eu quero ou se eu vou querer continuar estudando para concurso público. Você falou que você é de Alagoas, né? Isso. Então agora você vai se mudar? Como é que tá a Isso. expectativa aí para um novo Não, estado? acho que essa parte é mais tranquila, porque a pessoa luta tanto para conseguir passar no concurso que acho que a distância, assim como é aqui no Nordeste, não é tão longe, se fosse para regiões do Sul, aí acaba sendo bem mais tranquilo, não tem muito pesar não. E o pessoal da minha família também já é bem tranquilo em relação a isso. Então, Todo mundo já estava era torcendo, né, para você conseguir sua sim, aprovação e exercer seu cargo. Gente, que sim. legal. Andrei, se você puder deixar uma mensagem para quem está estudando agora, para quem às vezes está precisando de um pouquinho de motivação, ou mesmo se você quiser dar uma dica prática, o que você quiser e falar para alguém que está estudando. Eu acho que para quem sofre um pouquinho mais de ansiedade no dia é bom dar uma respirada no dia e pensar que todo mundo também está ansioso do mesmo jeito. São raras as pessoas que não estão. E acho que se você tem um pensamento negativo, acho que isso também é bastante comum, então não precisa endoidar. E acho que esperar que uma hora o concurso chega, assim. Acho que talvez seja no momento que você menos espere, que como foi comigo. Legal. Muito, muito obrigada, Andrei, pela paciência aqui, pela participação nesse vídeo. Muito obrigada mesmo. Para quem está assistindo aqui, daqui a pouco você também vai ser aprovada, também vai ter a sua chance de, né, conquistar o seu cargo e trabalhar com o que você sonha, tá bom? Gente, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui no canal e se inscreva-se também. Até a próxima.